Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equações. Essa é a aula 3 de álgebra e primeiro a gente vai falar sobre operações inversas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que são incógnitas e como elas aparecem nas equações. E depois a gente vai passar por alguns exemplos rápidos, ver como a gente aplica esse conceito de equações para resolver alguns probleminhas. Então, operações inversas. O que é uma operação inversa? A operação inversa é uma operação que desfaz o que você acabou de fazer com um número. Então vamos ver um exemplo. Se eu tivesse aqui uma adição, por exemplo, 72 mais 37. Quando a gente resolver essa continha daqui, a gente vai chegar em algum número. E a pergunta que a operação inversa faz é: o que eu tenho que fazer com esse número para voltar ao número que eu tinha antes? Então, eu tinha o 72, eu adicionei o 37. Qual que é o resultado? A gente faz o 7 mais 2, 9. Depois, o 3 mais 7, 10. E a gente tem o 109. A pergunta que a operação inversa faz é: o que eu tenho que fazer com o 109 para voltar ao 72 que eu tinha antes? A gente sabe que a operação inversa da adição é a subtração. Como é que a gente pode ver isso na prática? Se a gente olhar para esse 109 e a gente subtrair 37, quanto que isso vai dar? A gente pode armar a conta e a gente vai ficar com 109 menos 37, 9 menos 7, 2. 0 menos 3 a gente não consegue fazer, a gente pede uma unidade emprestada do vizinho, fica 10 menos 3, 7. Então a gente tem 72. Então a gente voltou ao número que a gente tinha antes, que é o próprio 72. Agora a gente entende mais ou menos que quando eu somar alguma coisa, se eu subtrair essa mesma coisa depois, a gente volta ao que a gente tinha antes. E isso faz todo sentido se a gente pensar daquela forma de que adicionar alguma coisa é andar para frente na reta numérica e subtrair alguma coisa é andar para trás na reta numérica. Então, quando eu dou 37 passos para frente e eu dou 37 passos para trás, é claro que eu vou voltar para o mesmo lugar que eu estava antes. E se eu fizesse o contrário, se eu desse 37 passos para trás primeiro e depois eu desse 37 passos para frente, eu também ia voltar para o mesmo lugar. Então, o que isso está me falando é que a operação inversa da subtração vai ser a adição, e vice-versa. Então, como elas são operações inversas, você pode, tanto faz a ordem que você escolhe para fazer a primeira, se você fizer a inversa depois, você vai voltar onde você estava antes. Então, a adição e a subtração são operações inversas, no sentido de que elas se cancelam, elas desfazem o que a outra tinha feito. E para multiplicação, a operação que sobrou vai ser a divisão, né? Então, a multiplicação e a divisão também vão ser operações inversas. Vamos ver um exemplo. Se eu fizesse dessa vez agora 12 vezes 5, quanto é que dá essa continha? A gente faz aqui, armando a conta, 12 vezes 5 e faz 5 vezes 2, 10 vai 1, 5 vezes 1, 5 mais 1, 60. Então, essa continha daqui deu 60. E a gente tem que lembrar o que a operação inversa quer saber. A operação inversa é como é que eu faço para, com o resultado, voltar ao número que eu tinha antes. Então, tendo 60, como é que eu faço para obter o 12 de volta usando o próprio 5? A única forma de fazer isso é pegar o 60 e dividir ele por 5. Então, se eu dividir ele por 5, eu volto ao 12 que eu tinha antes. Então, para a operação inversa, a gente tem que usar o mesmo número que a gente usou para modificar. Então, por exemplo, nesse caso, eu usei o 5 para multiplicar o 12. No exemplo anterior, eu tinha usado o 37 para somar no 72. Agora, quando eu multiplico por 5 e depois eu pego esse número, o resultado, e divido por 5 de novo, eu volto ao número que eu tinha antes. Então, isso quer dizer que qualquer número que eu pegar e multiplicar por 5 e depois dividir por 5, vai voltar a esse próprio número. Quando a gente quer usar uma expressão matemática para ser completamente genérica, ou seja, para falar sobre qualquer caso possível, a gente pode usar uma representação dos números através das letras. Então, eu posso, por exemplo, falar que qualquer número x que eu pegar e multiplicar por 5,
Se depois esse resultado daqui eu dividir por 5 de novo, eu vou voltar ao próprio número que eu tinha antes. E aí, nesse sentido, eu estou dizendo que essa é uma afirmação que vale para qualquer x, seja ele negativo, seja ele positivo, seja ele um número decimal, seja ele um número irracional, tanto faz. Qualquer número que você colocar no lugar do x, quando você multiplicar por 5 e depois dividir por 5, você vai voltar ao próprio número x. E da mesma forma, se você pegasse um outro número qualquer, vamos chamar ele de a, por exemplo, e você dividisse ele por 5, e depois você multiplicasse ele por 5, você também ia voltar ao número que você tinha antes, que é o próprio a. Seja ele racional, irracional, decimal, uma fração, tanto faz. Quando você divide ele por 5 e depois multiplica ele por 5, você volta ao próprio número que você tinha antes. Então, um exemplo seria justamente o próprio 12, né, que a gente multiplicou por 5 e depois dividiu por 5 e voltou para o 12. Ou a gente poderia ter pegado 60, dividido por 5, chegado no 12, depois multiplicado por 5 e a gente ia voltar para o 60. Então, essas duas operações também são operações inversas. Agora, vamos ver como a gente usa essa ideia de operações inversas para isolar uma incógnita e resolver um probleminha. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Nesse exemplo, o professor Pedro comprou 18 barrinhas de cereal e gastou R$ 27. E a pergunta é quanto custou cada barrinha? Talvez alguns de vocês consigam fazer essa conta direto, assim, vocês já enxerguem o resultado sem problema nenhum. Mas para outras pessoas, às vezes fica difícil você montar um raciocínio e saber exatamente o que você tem que fazer. Então, qual que é a minha dica? A minha dica é, primeiro, olhar para a pergunta e ver o que se quer saber. A pergunta é quanto custou cada barrinha. Então, se a pergunta é sobre esse custo de cada barrinha, vamos chamar esse custo de uma letra. Obviamente, os matemáticos adoram chamar de x, mas a gente pode chamar da letra que a gente quiser. A gente geralmente usa o x só para padronizar. Vamos usar uma letra diferente aqui, por exemplo. Vamos usar a letra W. Então, W vai ser o preço de cada barrinha. Vai ser preço de cada barrinha. E como é que a gente faz para escrever essa sentença que está aqui? O professor Pedro comprou 18 barrinhas de cereal e gastou R$ 27, usando essa informação de que W é o preço de cada barrinha. Bom, se ele gastou R$ 27, esse vai ser o nosso total. E para chegar nesse valor, a gente sabe que a gente tem que pegar o preço de cada barrinha e multiplicar pelo número de barrinhas que a gente comprou. Então, a gente vai ter o preço de cada barrinha, que a gente chamou de W, e multiplicar pelo número de barrinhas que ele comprou. Então, o número de barrinhas que ele comprou vezes o preço de cada barrinha vai dar o total que ele gastou. Agora, se a gente quer resolver esse problema e encontrar quanto que é o preço de cada barrinha, que a gente chamou de W, é só a gente dividir dos dois lados por 18. Porque quando a gente fizer isso, a gente vai deixar o W sozinho. Então, olha só, se dos dois lados eu dividir por 18, eu vou ter 27 é igual a W vezes 18. E agora eu vou dividir dos dois lados por 18. Certo? Quando eu fizer... Opa! Por 18. Quando eu fizer isso, esse 18 em cima e embaixo vão se simplificar. Esse simplificar é simplesmente você dividir em cima e embaixo por 18. E aí, quando você faz isso, aqui vai ficar 1 em cima e 1 embaixo. E esse 1 multiplicando e 1 dividindo não vai alterar nada. Então, eu vou ter que 27 sobre 18 é igual ao W. Então, vamos escrever isso aqui. Geralmente, a gente escreve também essas equações com a nossa pergunta do lado esquerdo, para a gente ler mais facilmente ela. Então, fica W é igual a 27 sobre 18. Agora, a gente pode simplificar um pouco essa fração se a gente perceber que 27 e 18 são ambos divisíveis por 3. Então, se eu dividir em cima por 3 e eu dividir embaixo por 3 também,
eu vejo que aqui eu vou ficar com 9 dividido por 6. E eu posso simplificar ainda mais essa fração, porque esses dois números também são divisíveis por 3. Então, eu vou simplificar aqui por 3, e vou simplificar aqui por 3, e vai ficar 9 dividido por 3 é o próprio 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, a resposta da nossa pergunta é: o preço de cada barrinha, que é o nosso W, vai ser igual a 3 dividido por 2. Então, 3 dividido por 2, a gente pode, se a gente quiser, montar a chave aqui, ó, 3 dividido por 2. A gente sabe que isso vai dar 1, resto 1. 1 não é divisível por 2, mas a gente pode pensar que uma unidade é igual a 10 décimos. E 10 décimos dividido por 2 vai dar 5 décimos. Então, eu vou colocar aqui 5 décimos. Então, 3 dividido por 2 vai dar esse 1,5. 1,5. Então, o preço de cada barrinha é 1,5 reais. E essa é a resposta da nossa pergunta. Então, quando a gente tiver um problema que quer saber a resposta de um valor, e a gente chama esse valor de alguma letrinha, essa letrinha, na nossa expressão aqui, vai se chamar incógnita. Sempre que a gente quiser saber o valor dela, é só a gente deixá-la sozinha. Por quê? Quando ela estiver sozinha, o outro lado vai ser o valor dela. Aqui, o que a gente fez? A gente passou todo mundo que não era incógnita para um lado, e todo mundo que estava envolvendo a incógnita para o outro lado. Então, ficou o W isolado de um lado e vários números do outro. Quando eu fizer todas essas contas com esses números daqui, que foi o que a gente fez nessa parte aqui, chegando no 3 meios, a gente chega na resposta final, porque a gente tem o W igual a um número. E o W igual a um número é justamente o que a gente quer responder. Por isso que eu falei para vocês que a dica é primeiro você olhar quem é a pergunta. E aí, para essa pergunta, você associa uma letrinha. E aí, quando você isolar essa letrinha, você vai ter a sua resposta. Então, agora, vamos ver qual que é a definição de uma equação de primeiro grau. Eu escrevi aqui para vocês essa definição e vamos ler ela com calma, passo a passo, para a gente entender o que ela está falando. A definição diz: uma equação de primeiro grau é qualquer expressão matemática que possa ser escrita na forma ax mais b igual a zero, onde a e b são números reais e x é a incógnita. Esse a e b e esse ezinho esquisito aqui e esse r significa justamente o que está escrito por extenso aqui, que é a e b são números reais. Esse ezinho, na matemática, tem o significado de pertencer. Então, a e b pertencem ao conjunto dos números reais, que é aquele conjunto que vocês viram com o professor Pedro, dos números que a gente está acostumado. Então, todos os números inteiros são números reais, todas as frações são números reais, todos os números decimais são números reais, todas as raízes são números reais, e qualquer número que você conseguir pensar vai ser um número real. Agora, o x, ele também vai ser um número real, só que nesse caso especificamente, a gente não sabe quem ele é. O a e o b, eles vão ser dados. Eles vão ser, por exemplo, o 27 que a gente viu na última questão, ou o 18 que a gente também viu na última questão. Na última questão, lembra? A gente tinha visto que, como é que era? 27 é igual a 18 vezes w, né? A gente estava usando w para representar a incógnita. Então, aqui, o x vai ser a mesma coisa que o w. O número que está multiplicando a incógnita é o a, certo? Só que o 27 aqui, ele está um pouco diferente do b, né? Ele está meio que fora do lugar. Se a gente quisesse escrever essa expressão na forma como a gente tem aqui na definição, como é que a gente faria? A gente pode, dos dois lados dessa equação, subtrair 27, porque quando a gente fizer isso, aqui 27 menos 27 vai dar zero, e desse lado eu vou ficar com 18w menos 27. Então, a gente vai ter 0 é igual a 18w menos 27. E agora, na próxima aula, a gente vai comparar essas duas expressões e a gente vai ver mais alguns exemplos um pouquinho mais complicados de como resolver equações de primeiro grau e para que elas servem.